Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Trecho do item 13. O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Permanece um desafio maior ou menor, consoante as conquistas de cada um, mas permanece um desafio esta relação com a dualidade, a relação com a nossa essência espiritual e com a nossa presença temporária num corpo físico, lidando com a matéria mais densa. Esta questão deste binómio matéria-espírito é algo que nos acompanha ao longo dos milénios. Hoje, melhor do que nunca, estamos em condições de podermos refletir, tal como estamos a fazer neste momento, fazermos uma reflexão a respeito da mensagem do Mestre, já que a mesma, sendo dirigida ao Espírito Eterno, certamente que procura os valores qualitativos do próprio ser e não necessariamente aqueles que são de natureza quantitativa, ou seja, do corpo e tudo quanto lhe está diretamente relacionado. Ora, nós estamos num corpo físico, sim, mas nós não somos este corpo. Nós estamos temporariamente nele, no sentido de podermos, através do mesmo, assim que nós poderíamos dizer, mais ou menos, uma espécie de avatar, para nós podermos realizar aqui no mundo das formas físicas todo um trabalho intelectual e moral que estas mesmas condições do mundo nos oferece. E nos oferece a começar, por exemplo, por um esquecimento relativo em relação ao nosso passado, trazendo connosco tendências, vocações, gostos, que são o essencial para darmos continuação nesta existência àquilo que ficou por realizar na existência anterior. Então, com base nesta nova oportunidade que Deus nos concede, o desafio da vida é nós procurarmos atender ao apelo do Mestre, isto é, vivermos cada vez mais em espírito e não tanto em matéria. É realmente desafiante mesmo. Para aqueles que temos já algum conhecimento, e que a doutrina nos ajuda a melhor enquadrar-nos dentro desta mesma realidade, sentimos ainda determinadas resistências internas, medos, há determinadas situações que nos levam ainda a procurarmos muito o que está lá fora. A podermos, de alguma maneira, através das conquistas externas, encontrarmos determinada segurança, ou até mesmo, para alguns, a chamada felicidade. O que é certo, porém, é que se as coisas do mundo, principalmente para aqueles que materialmente têm condições de tê-las em abundância, fossem uma garantia de felicidade e de segurança, então nós observaríamos que nossos irmãos e irmãs que estão no poder da riqueza material seriam todos felizes e estariam todos bem confiantes na vida. O que não acontece.
Portanto, isto significa que os bens materiais, as coisas do mundo, são meios, enquanto que a finalidade principal somos nós. Sempre nós, aqui conosco, porque a vida real, como diz o Espírito André Luís, na mediunidade abençoada de Chico Xavier, nasce e evolui no Espírito Eterno. Ou seja, é dentro de nós que a vida verdadeira acontece, enquanto que no exterior é um efeito, é um reflexo. E se nós queremos, e todos certamente que queremos, sentirmos-nos melhor, estarmos em paz, podermos, de alguma forma, encontrarmos respostas para determinadas formas de sentir que não são tão agradáveis, então nós precisamos de mudar primeiramente dentro de nós. É em nós que nós precisamos intervir. As coisas do mundo estão aí como recursos que Deus, estando na origem de todos eles, nos empresta temporariamente para nós fazermos as nossas aprendizagens. E é muito interessante nós constatarmos o seguinte: aquilo que Jesus nos deixou, a proposta que Ele nos trouxe, que é uma proposta para a edificação do reino de Deus em nós próprios, vai num sentido oposto daquele que o materialismo nos tem proposto. Completamente no oposto. E por isso é que é tão difícil a mudança, porque não é fazer pequenas alterações relativamente àquilo que é a nossa vida mais mundana ou profana. Não, são coisas mais profundas. E esta questão de trabalharmos, por exemplo, o desapego aos bens materiais, em geral, é realmente um trabalho de relação connosco próprios, porque nós precisamos, nomeadamente, cada vez mais de coisas, enquanto nós não nos tivermos tanto a nós próprios. Então a gente busca fora mecanismos de compensação para os nossos vazios ou para as nossas sensações de insegurança que temos interiormente. Então nós encontramos o quê? Que se os valores do espírito são de uma natureza qualitativa, então não segue aquilo que nós conhecemos a nível dos valores da matéria. Ou seja, nos valores da matéria, por exemplo, quando nós dividimos algo, nós ficamos com menos. Mas nos valores do espírito, como é numa dimensão qualitativa, quando a gente divide algo, nós acrescentamos. É o oposto. Quanto mais damos, mais possuímos. Quanto mais retemos, mais pobres ficamos. Ora, isto são dois paradigmas, são dois olhares completamente diferentes. E Jesus veio até nós para nos ajudar a acordar, a despertar, sairmos do sono espiritual. Ou seja, sairmos de uma condição mais inconsciente, procurando sensibilizar-nos precisamente para a importância das coisas do Espírito. Por isso ele dizia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. Noutra oportunidade também nos diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Ora, a vida em abundância que Jesus nos veio trazer é do Espírito.
não é vida abundante a nível material. Internalizar isto e, acima de tudo, assimilar isto emocionalmente é o nosso grande desafio. Porque trazemos séculos de condicionamento. Nós inconscientemente funcionamos, uns mais do que outros, certamente, mas funcionamos num piloto automático, ainda para mais reforçado com aquilo que à nossa volta a sociedade nos oferece. Nós olhamos à nossa volta e o que nós vemos é uma busca, uma vontade imensa, até mesmo uma competição para poder ser o número 1, para estar no topo, para que a partir daí ganhe cada vez mais e possa, através desse mesmo rendimento, adquirir mais coisas e poder ser mais visível na sociedade. Porque na sociedade de hoje, aqueles que têm pouco materialmente falando são praticamente invisíveis. Então, à nossa volta, há comportamentos que reforçam o nosso passado no sentido de voltarmos para o exterior e procurarmos nele as respostas para os nossos anseios. E daí nós investirmos o que investimos exteriormente nas conquistas das coisas do mundo, quando mais uma vez Jesus nos alertou dizendo: eu, Jesus, venci o mundo. Mas dentro desta visão materialista mais, ou mesmo espiritualista, mas que estamos ainda muito identificados com as coisas do mundo, a gente procura vencer no mundo. Jesus venceu o mundo. São coisas diferentes. É como se Jesus dissesse, por outras palavras, eu venci a grande ilusão. Porque diz o Espírito Emmanuel, também através do querido Chico, que tudo aquilo que os nossos olhos físicos veem, ou está morto, ou vai morrer. Ou seja, tudo aquilo que os nossos 5 sentidos percepcionam é impermanente. Nós vivemos num mundo de impermanência. Onde a segurança no mundo de impermanência? Não é possível, a não ser que nós, e estamos a trabalhar nesse sentido, nos seguremos em Deus. Aí sim. E segurar-nos em Deus é segurar-nos em nós, apoiar-nos em nós próprios. Somos filhos de Deus, somos deuses e trazemos um potencial divino cujos atributos de Deus estão aqui conosco, em estado potencial. Com o tempo, com as condições, com as relações, nós vamos trazendo à luz do dia, isto é, aquilo que é latente, tornar-se manifesto. Tornar-se ato. Ou seja, vivência do dia a dia. É aqui que realmente nós nos encontramos. É virmos nesta direção. Portanto, quando Jesus nos fala que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, representando aqui Mamon, o Deus das riquezas, estando associado aos bens materiais, Jesus falou em Mamon, porque havia realmente Mamon, esse Deus das riquezas, que se davam-lhe culto. Mas nos dias de hoje, o que é que nós poderíamos substituir Mamon? Pelo ego. A gente não pode atender ao espírito e ao ego ao mesmo tempo. Eles excluem-se de alguma forma. Atender ao ego é atender ao orgulho.
este estado de consciência onde as ilusões dominam. E enquanto nós estivermos neste estado de ilusão, é claro que nós vamos nos apegar a qualquer coisa que é efêmero, que são os bens materiais. E hoje em dia, como tudo é tão rápido alguém fica rico, quanto alguém já rico, tão rápido fica pobre. E nós temos assistido a algumas situações dessas. A proposta do Mestre, naturalmente, é no sentido de nós nos possuirmos. Porque essa é a nossa única e verdadeira posse. É possuirmos-nos. Ninguém, inclusive, é de ninguém. Cada um é de si próprio. Então nós só temos a nós mesmos. Verdadeiramente. E estes valores intelectuais e morais, que no fundo são a nossa grande aquisição aqui no mundo, estão aí a desafiar-nos, principalmente os de natureza moral, porque os de natureza intelectual, todos nós sabemos quanto é fácil nós adquiri-los. Basta ver atualmente aquilo que estamos a vivenciar à escala mundial, onde as conquistas do intelecto, traduzidas na ciência, na tecnologia, o que é que o ser humano está a fazer com essas mesmas conquistas? Porquê? Porque há uma falta, há uma assimetria muito grande do ponto de vista moral. Então o ser humano tem uma cabeça cada vez mais iluminada, mas um coração que mais ou menos está às escuras. E este contraste não tem como levar aos abusos da lei do uso. Então, com facilidade, nós entramos a abusar. E por isso, enquanto que a lei do uso é uma lei que constrói, o abuso é uma extravagância que só traz problemas. Então o nosso desafio é saber lidar dentro da lei do uso com todos os bens que Deus nos empresta. Este é realmente um dos nossos grandes desafios. É sabermos usar, sem abusar, desses mesmos bens. Naturalmente, os bens materiais não têm em si mesmos nada de positivo nem de negativo. Eles são neutros. São bens materiais. Foram criados para o homem. Mas com o tempo, muitos de nós acabamos por nos escravizar a eles. Então, se é verdade, como disse o próprio Cristo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, é do bom senso, é da lógica, dentro desta nossa reflexão e da mensagem do Mestre, que nós coloquemos Mamon, os bens materiais, a serviço de Deus. E assim fica tudo tranquilo, fica tudo bem. Porque também há que tirar aqui determinada crença, porque algumas pessoas têm uma crença negativa a respeito do dinheiro e de todos os bens materiais. Como se o dinheiro fosse uma coisa suja, fosse uma coisa que só traz perdição. E, portanto, alguns utilizam aquela expressão que todos nós conhecemos do vil metal. O metal não é vil. Como estávamos a dizer, ele nem é mau nem é bom. O dinheiro, os bens materiais, são também uma energia espiritual.
E se estão na nossa vida, é porque eles cumprem uma função. Não há nada na nossa existência que não cumpra uma função. Agora, cabe a todos nós, como seres inteligentes, sabermos usar sem abusar, administrando da melhor forma possível esses recursos materiais que temporariamente estão nas nossas mãos. E não estamos a falar só para aquelas pessoas que estão numa condição de riqueza material. Todos nós lidamos diariamente com bens materiais. Inclusive, todos nós, desde que nascemos, lidamos com o nosso corpo físico. É também um bem de Deus, é um empréstimo que Deus nos faz. A gente usa ou a gente abusa? Neste sentido, é claro que todos nós temos responsabilidades perante a nossa consciência, de acordo também com o conhecimento que nós temos, da forma como nós passamos a agir, como é que nós lidamos, como é que nós gerimos todos estes recursos da matéria. Recursos materiais que estão a serviço da promoção do espírito. Porque aqui o que é o ponto fundamental é o primado do espírito. Então não vamos inverter a ordem dos fatores. Os bens materiais foram criados para o homem, ou seja, para o ser inteligente, não o ser inteligente para as coisas materiais. Mas em muitos lances da vida, seja do ponto de vista coletivo, seja do ponto de vista individual ou pessoal, nós vemos como nós estamos, assim, algo escravizados aos bens materiais. Faça isto, como não encontrar dor e sofrimento? Como não haver aflição? Não é possível. Porque nós ainda não estamos a viver verdadeiramente. Há muitos irmãos nossos, e isto é dito mais uma vez pelo Espírito André Luís, muitos que acabam por sair da carne através da morte e voltarem à carne através do berço, quais estátuas inermes. Isto é, não há mudança, não há crescimento, não há aprendizagem. Há oportunidade, mas não há alguma tomada de consciência mínima para fazer alguma mudança. E isto nós continuamos a assistir. Há irmãos nossos, inclusive, que chegam ao ponto, dentro da ilusão profunda em que vivem, equivale a dizer, num estado de inconsciência profundo, que sofrem da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. É uma tristeza. Mas alguns orgulham-se disto, acham o máximo. Como a ignorância é atrevida. É mesmo. A ignorância é atrevida. É um estado de cegueira da alma. Está-se com os olhos físicos abertos, mas interiormente dorme-se. Dorme-se. E daí a proposta do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, dizendo-nos, desperta, ó tu que dormes. É este dormir. E a morte é uma morte existencial, que é a pior das mortes, porque a outra verdadeiramente não existe. Aqueles que acreditam ou que andam a espalhar que a morte existe, estão profundamente iludidos. A morte nunca existiu, a morte nunca existe e a morte nunca existirá. Ou melhor, a morte nunca aconteceu, nunca acontece, nem nunca acontecerá. Porque nós só estamos na vida.
Quer sejamos no corpo físico ou fora dele, nós estamos sempre na vida. Então não há morte. O que a gente fala é de transformação. É sair de um plano onde existe uma condição mais materializada para uma condição menos materializada. Mais matéria, menos matéria. É só isto. Aqueles, porém, que acreditam, precisamente ao observar o fenómeno do nascimento, inclusive até desde o período da fecundação, até à chamada morte física, acreditam que a nossa vida é balizada pelo berço e pelo túmulo, porque é regido pelos 5 sentidos. Lá estamos nós, dentro da ilusão. Isto é uma ilusão, é o fenómeno, é aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Há que mudar este olhar. E estamos aqui para isso, porque são muitos séculos a acreditar nesta ilusão. A vida tem origem no invisível. Tudo na nossa vida, inclusive materialmente falando, começa no invisível. O que é visível é a visão do invisível. É o que acontece. Se o que a gente vê é o retrato daquilo que a gente não vê, então isso significa que enquanto nós continuarmos a ser regidos pela nossa pentasensorialidade, nós continuaremos iludidos. Continuaremos inconscientes. Diz Jung, o pai da psicologia analítica, enquanto nós não transformarmos o inconsciente em consciente, ele vai nos conduzir pela vida e nós vamos lhe chamar destino. O próprio médium Chico Xavier chegou a uma altura de afirmar que aquilo que nós falamos de esquecimento do passado não é bem um esquecimento. Ele utiliza a palavra amortecimento. Mas aquilo que vem do nosso passado está vivo dentro de nós, no nosso inconsciente, e influencia-nos diariamente à semelhança de um processo obsessivo. Então nós precisamos, e com a ajuda da doutrina espírita, que revive o Evangelho do Cristo, que é qual sol nas almas, procurando diluir as sombras que ainda nos envolvem, véus densos destas ilusões que cobrem a nossa mente e que tantas vezes nos mente devido ao facto de nós continuarmos inconscientes. É o piloto automático. Há que despertar. Há que procurar adquirir um novo olhar. Porque o olhar define a vida. E Jesus já falava que todos aqueles que tivessem olhos bons, o seu corpo todo teria luz. Mas aqueles que não o tivesse, o seu corpo estaria nas sombras. Então é isso que acontece. Jesus veio até nós, qual sol para as almas, ajudar-nos a pensar de uma forma diferente. E a vida com Jesus ganha outro sentido. Neste tema específico que estamos a refletir agora, o novo sentido é
desprendimento é o caminho para a verdadeira posse. Isto tem a ver com a mensagem que Jesus nos trouxe. Veja-se que é o oposto daquilo que nós somos ensinados de uma maneira geral desde que nascemos. Ora, nós precisamos de algo mais que nos possa educar para a vida. E não simplesmente para o intelecto, que é aquilo que ainda nós encontramos, na sua grande maioria, nas universidades. O sistema de ensino continua condicionado a trabalhar-nos para fora. E isto só pode ser revertido a partir do momento em que haja um despertar para a realidade do espírito imortal, para então, a partir daí, darmos a importância, o foco necessário para a essência divina que nós somos, para começarmos então a ver para além das aparências, que é a arte de viver. E deixarmos de nos condicionar, influenciar pelas coisas do mundo. É bom que nós, aos poucos, abandonemos as coisas do mundo antes que as coisas do mundo nos abandonem. E este abandonar não é no sentido de nos tornarmos pobres, dando tudo o que nós temos e ficarmos na miséria. É o abandonar aqui na cabeça, na crença, nesta ideia. É esse abandono, porque é aqui, na nossa cabeça, que é o mundo das causas, é o invisível. E à medida que nós formos levados a fazer determinadas meditações, analisando determinadas questões e confrontando-nos a nós mesmos em certas situações, que nós vamos ser capazes de vencermos o mundo, sobrepormos-nos às injunções do mesmo. O maior adversário da alma que quer seguir Jesus é o mundo. Então nós estamos nesta dualidade. E está tudo bem assim. O importante é que consigamos ir integrando, processando dentro de nós e levar-nos aos poucos a expandir a nossa consciência, a termos um outro olhar, de forma a que passemos a investir cada vez mais em nós, colocando o homem no centro, trazendo para o centro. E a partir daí, nós podermos então trabalhar os valores que são essenciais do próprio ser e aí tornar-nos-emos mais humanos. Porque esta questão de chamarmos humanos é também relativo. Nós ainda não nos humanizamos completamente. Nós estamos a humanizar-nos. E precisamos mais aqui de humanismo. E ninguém como Jesus trouxe-o assim na sua essência, partilhando connosco e, claro, deixando para que no tempo e no espaço, cada qual, de acordo com o seu desenvolvimento interno, pudesse ir tomando contacto com a sua realidade interna. Ou seja, ir descobrindo a verdade, aquela que nos liberta, que Jesus nos disse. É essa, mas que é interna, não é exterior, é cá dentro.
Então é nesse sentido que nós precisamos nos colocar, buscando cada vez mais no país de nós próprios aquilo que está na totalidade aqui dentro. E essa totalidade está disponível para a nossa posse, para a nossa conquista, desde que sejamos capazes de dirigir a nossa atenção, o nosso esforço e começarmos a trabalhar dentro de nós próprios. É aí que está todo o desafio, é nós conosco. E aqui conosco também está Deus. E quanto mais nós damos-nos atenção a nós próprios, mais nós damos espaço interno para que Deus possa atuar junto conosco, através de nós. Porque vamos lhe oferecer precisamente condições favoráveis para entrarmos numa comunhão, num ajuste com a sua lei divina, que não é mais do que o bem para todos nós. Então que a bênção amorosa de Jesus possa continuar a inspirar, a estimular-nos no sentido de prosseguirmos na nossa jornada interna, sempre para dentro. Certamente expressando-se no exterior, mas o desafio, a luta sem sangue é conosco. Muita paz.